Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 2, A Missão de Deus nos Alcança, a parte 2. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, buscando a Tua bênção, buscando a maior bênção que Jesus nos prometeu, que é o derramamento do Espírito Santo sobre nós. Derrama sobre nós o poder do Espírito Santo, que Ele viva em nós, que Ele abra nossa mente para entender a Tua palavra e que o Senhor responda às orações do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. A missão de Deus nos alcança. Verso áureo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Aqui está a missão que Deus deu para você e para mim, para todos os resgatados pelo sangue de Jesus. Ir, pregar, ensinar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está o Deus triuno, aqui está o Pai, o Filho e o Espírito Santo da forma como a divindade se revela na sua palavra. O tema de Deus de missão percorre a Bíblia toda. É o fio condutor da história humana e demonstra o propósito de Deus para a sua criação. Além disso, consolida a revelação divina com um foco: a restauração da imagem de Deus em seus filhos caídos. Quando lemos a Bíblia, podemos identificar um Deus que nos busca intencionalmente, apesar da separação causada pelo pecado. Deus continua, por meio da sua missão, restaurando o relacionamento quebrado com a humanidade até o momento glorioso em que Ele fará novas todas as coisas, conforme diz em Apocalipse 21. Deus decidiu manifestar a nós de tal forma que possamos entender sua natureza, seu propósito e, acima de tudo, ter um relacionamento real e duradouro com Ele, com o nosso Pai, com o nosso Salvador Jesus Cristo. Em outras palavras, não apenas chegamos a conhecê-lo, como também compartilhamos com outros a nossa experiência com o seu amor salvador. Então, nas Escrituras, Deus nos dá os elementos básicos da sua missão. Cada pessoa que nasce na terra nasce com um propósito, com uma missão dada pelo Pai. Mas nós temos também o livre-arbítrio para aceitar esta missão, para aceitarmos Deus como nosso Pai e sermos filhos e filhas de Deus. Mas você e eu aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nos tornamos filhos e filhas de Deus e, portanto, vivemos para glorificar o nosso Pai e para cumprir com a missão que Ele nos deu. Aleluia! Na parte de domingo, o Deus triuno, a origem da missão. A missão de Deus nas Escrituras tem Jesus na frente e no centro como o único caminho para a salvação. Jesus é tudo nesta missão que o nosso Pai nos deu. O próprio Cristo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Mas Jesus também nos ajuda a entender a centralidade do Deus triuno para a sua missão. Tudo o que Cristo fez foi para seu Pai Celestial ou teve origem no Pai. No entanto, devemos sempre lembrar que a missão de Jesus não começou quando Ele veio ao mundo. Ele a havia recebido do Pai mesmo antes da criação do mundo. Conforme nós lemos em Efésios capítulo 1, verso 4, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 1 e o verso 4. Leia comigo Efésios 1, 4. Quando também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, fomos eleitos, fomos escolhidos por Deus através de Jesus Cristo, antes dele nos criar. Antes mesmo de criar Adão e Eva, Ele já elegeu toda a família humana em Cristo Jesus para a salvação. Também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis
Este foi o propósito de Deus ao criar a família humana. É uma família de santos e de irrepreensíveis, filhos e filhas de Deus, gerados pelo Espírito Santo, diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, nos predestinou para a salvação. Meu querido irmão, este é o plano de Deus, já idealizado antes da fundação do mundo. Portanto, Deus planejou buscar a humanidade mesmo antes de lançar as bases, os fundamentos do nosso planeta, e intencionalmente entrou na história para cumprir esse propósito. O Filho criou o mundo. Foi Deus o Filho quem lançou os fundamentos do mundo. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, meu evangelho preferido, e aqui no capítulo 1 e no verso 3, diz assim: todas as coisas foram feitas por ele. Por quem? Pelo Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Este Verbo é o Deus Filho. Ele é o ser divino que criou todas as coisas. O Pai criou através do Filho. Porque diz o capítulo 1 e o verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você tem alguma dúvida de que Jesus é Deus? Antes de ser Jesus humano, ele era o Jesus divino. Queridos, a divindade de Jesus Cristo e a divindade do Pai é a mesma divindade. Não existem duas naturezas divinas. Existe somente uma natureza divina, partilhada pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Uma natureza divina. Assim como existe uma natureza humana, partilhada por mais de 8 bilhões de pessoas que vivem neste mundo, mas existe uma só natureza humana e também uma só natureza divina. E essa natureza divina é partilhada pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Embora você e eu não entendamos a divindade, a nossa mente é finita, é pecadora, nós não podemos nos aprofundar nesse tema da divindade, a natureza divina, porque a nossa mente é muito pecadora, muito finita. Nós entendemos o básico. E qual é o básico? Que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sem maiores detalhes. E a divindade está com o propósito de nos salvar. Nós fomos eleitos e escolhidos para a salvação, já antes da fundação do mundo, antes da criação de Adão e Eva. E todas as coisas foram feitas através do Filho. Deus, o Pai, criou todas as coisas através do Filho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então foi o Filho quem criou todos os anjos, todos os planetas, todos os sóis, todas as galáxias, e criou também a família humana. Meu querido irmão, aqui está. O Filho criou o mundo, e na plenitude do tempo, conforme diz em Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, ou seja, quando se passaram 4.000 anos do pecado de Adão, nasceu então Jesus Cristo. 4.000 anos desde o pecado de Adão até Cristo. Nós não sabemos ao certo se esses 4.000 anos se cumpriram com o nascimento de Jesus, ou com o batismo de Jesus no ano 27, ou com a morte de Jesus no ano 31. Mas, queridos, são 4.000 anos do pecado de Adão até Cristo. Deus demonstrou seu amor enviando o Filho dele, o Filho de Deus, para a terra. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho de Deus veio, encarnou, morreu na cruz, venceu a morte, deixando a sepultura vazia, o túmulo aberto, e então o Espírito Santo iniciou então a era do Espírito Santo, a era da dispensação do Espírito Santo, quando Jesus Cristo foi entronizado no santuário celestial no dia do Pentecostes. 50 dias após a ressurreição de Jesus, foi a festa do Pentecostes,
a festa da entronização de Jesus Cristo e do derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo veio, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, verso 8. Essa é a missão do Espírito Santo, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e implantar a mente de Jesus em você. Essa é responsabilidade do Espírito Santo, não só convencer do pecado, mas também nos dar o arrependimento e também nos dar a mente obediente de Jesus Cristo, nos dar também a mente vitoriosa de Jesus Cristo, vitoriosa sobre o pecado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão unidos na salvação humana. Agora vamos ler João capítulo 20. Abra sua Bíblia em João capítulo 20, verso 21 e 22. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus, o Filho de Deus, nasceu neste mundo com uma missão. Foi enviado por Deus. Mas o que Jesus está falando é que você e eu, comprados pelo sangue dele, gerados pelo Espírito Santo, nós também somos enviados. Assim como o Pai enviou o Filho envia você e a mim. Nós somos enviados, nós somos apóstolos de Jesus Cristo na terra, com uma missão. E aqui diz o verso 21, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos no primeiro século, a chuva temporã. O Espírito Santo continua sendo derramado sobre você. Você tem o privilégio de receber a chuva temporã e a serôdia. A chuva temporã do Espírito Santo prepara-nos para o recebimento da chuva serôdia. Nós fomos chamados por Deus para sermos salvos, para sermos gerados pelo Espírito Santo e para nos tornar possessões do Espírito Santo. O Espírito Santo está à disposição de você, meu querido irmão. Nós temos que buscar, pedir esta missão nos dada pelo nosso Pai. Nós só poderemos cumprir com esta missão sendo possuídos pelo Espírito Santo. Embora a palavra Trindade não exista na Bíblia, e eu não preciso usar a palavra Trindade, não é uma palavra bíblica, mas o que é bíblico é o conceito do Pai, Filho e Espírito Santo. Este conceito da divindade que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, este é um conceito bíblico, fundamentado na palavra de Deus. Após a ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos e prometeu, eis que eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Isso ele falou após a sua ressurreição em Lucas capítulo 24. Abra sua Bíblia em Lucas 24, verso 49. Lucas capítulo 24 e o verso 49. Vamos ler juntos. Aqui a palavra de Deus diz, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Fiquem, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Existem pessoas que me escrevem dizendo, Pastor Samuel, onde é que você encontra na Bíblia a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo? A Bíblia está repleta de textos. A Bíblia está repleta de textos que falam do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não sei explicar a natureza divina do Espírito Santo. Você sabe? Eu não sei. A Bíblia não nos dá detalhes. Mas a Bíblia nos ensina sobre as funções do Espírito Santo, de ensinar, de corrigir, de nos confortar. Queridos, o Espírito Santo foi nos dado para transformar a nossa mente, para dar-nos o arrependimento, para nos conduzir à confissão, para nos atrair a Jesus Cristo. O Espírito Santo é Deus habitando em você, Deus habitando na sua mente. Jesus Cristo intercede por você diante do Pai. O Espírito Santo intercede dentro da sua mente, ensinando-nos a orar, porque nem orar sabemos. Nós não sabemos o que pedir.
ou como orar corretamente. O Espírito Santo intercede em você, na sua mente. Então, meus queridos irmãos, embora não tenhamos a capacidade de explicar, de detalhar o que seja a divindade, nós cremos em Deus, nós cremos na divindade. E ela se revela na Bíblia como Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é aquele que proveu o sacrifício, o Cordeiro, proveu a salvação. O Filho é aquele que realizou a salvação morrendo na cruz e ressuscitando. E o Espírito Santo é quem aplica os méritos de Jesus na sua vida. O Espírito Santo é o Deus enviado para habitar em você, viver em você, fazendo de você e de mim templos do Espírito Santo. Assim Jesus disse: eis que eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai. É o Filho que está falando e está falando do Pai. O Pai e o Filho são distintos. O Filho está falando que enviaria a promessa do seu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto, ou seja, o Espírito Santo. Agora vamos ler também Atos. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, verso 4 é outro texto bem esclarecedor. Leia comigo. E estando com eles, Jesus, após a ressurreição, antes de ascender ao céu, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que disse ele: de mim ouvistes. Que promessa foi esta? Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Quando se cumpriu esta promessa que Jesus fez? Vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Poucos dias depois, no dia do Pentecostes, se cumpriu esta promessa do batismo do Espírito Santo, a chuva temporã do Espírito Santo. Mas agora eu pergunto, na sua vida, na minha vida, individualmente, quando é que se cumpriu esta promessa de Jesus Cristo? Não muito depois destes dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Meu querido irmão, nós temos o privilégio de ser batizados pelo Espírito Santo. Hoje, nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo e devemos buscar o batismo do Espírito Santo, a chuva temporã e a chuva serôdia. Aprendemos com isso que a missão de Deus não é nossa, mas foi dada para nós. Pertence ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e não falhará. Assim como a missão do Filho em morrer por nós e nos salvar não falhou, Jesus foi vitorioso, também a missão de ir e pregar e ensinar e batizar as pessoas, preparando um povo para a volta de Jesus, esta missão também não vai falhar. Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos na obra de salvar você e a mim. Bendito seja Deus, pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, que em nós habita. Aleluia! Na parte de segunda-feira, fazer discípulos o foco da missão. Nós não temos somente o privilégio de aceitar a Jesus como Salvador e de sermos gerados como filhos e filhas de Deus, nós temos uma missão de fazer discípulos. Jesus escolheu primeiramente 12 discípulos, depois escolheu mais 70. E desde então, os discípulos de Jesus estão se multiplicando. Queridos, nós somos discípulos de Jesus. Mas, como discípulos, nós temos que aprender a fazer discípulos. Este é o foco da nossa missão. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28, e vamos ver os versos 16 a 20. Mateus 28 e os versos 16 a 20. Leia comigo. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, e quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Quando viram Jesus, aqui diz, o adoraram. Se Jesus não fosse Deus, ele teria pecado.
porque quem não é Deus não pode aceitar adoração. Os anjos de Deus não aceitam adoração. Você se lembra da experiência de João lá em Apocalipse capítulo 19, quando ele se ajoelhou diante do anjo, Apocalipse 19, e o anjo disse: não faça isso, adore a Deus. Anjos de Deus não aceitam adoração. Quem é de Deus não aceita adoração, porque só Deus pode ser adorado. E Jesus é Deus, porque Tomé se ajoelhou diante de Jesus e disse: Senhor meu e Deus meu. E Jesus não repreendeu Tomé, porque ele se ajoelhou diante dele. E aqui a Bíblia está dizendo que todos os discípulos o adoraram. Capítulo 28 de Mateus e o verso 17. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Meu querido irmão, Jesus é Deus, o Deus encarnado, o Deus homem, 100% Deus, 100% homem. Este é o mistério da encarnação de Jesus Cristo. E o verso 18, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Após a ressurreição de Jesus, ele subiu ao céu no mesmo dia em que ele ressuscitou, no dia das primícias, não é? No dia 16 de Nisan, ele subiu ao céu com as primícias dos mortos. Ele, Jesus e aqueles que ressuscitaram com Jesus são as primícias dos mortos. Jesus subiu ao céu, apresentou essas primícias diante do Pai, foi aceito e agora ele retornou para a terra e permaneceu 40 dias na terra. E neste período que Jesus permaneceu na terra, foi quando ele disse: todo o poder me é dado no céu e na terra. Jesus Cristo agora, glorificado, porque ele ressuscitou glorificado. E agora ele pode usar os seus poderes divinos. Durante os 33 anos que ele viveu na terra, ele não usava os seus poderes divinos. Ele era 100% Deus, mas vivia na dependência do Pai, fazendo a vontade do Pai e recebendo o poder do Espírito Santo. Viveu como homem na dependência de Deus. Mas agora, após a ressurreição de Jesus, ele foi entronizado no céu como nosso sacerdote. E ele disse: todo o poder me é dado no céu e na terra. Jesus Cristo é quem realiza tudo em todos. Lá no céu, ele é quem realiza tudo em todos, ali no santuário celestial. Ele é intercessor nosso, mediador nosso, e ele é o juiz do juízo celestial, que começou em 1844. Todo o poder me é dado no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, você e eu não estamos sozinhos nesta missão. Deus nos deu uma missão. Jesus Cristo nos deu esta missão e derramou sobre nós o Espírito Santo. E ele deu a certeza de que ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, 16 a 20, declara a incumbência bíblica, comumente identificada como a grande comissão, na qual Jesus instruiu seus seguidores a ir e fazer discípulos, ensinando-os com fé e motivando-os na comunhão. Os componentes básicos de Mateus 28, 16 a 20, podem ser vistos em 4 aspectos simples. Primeiro, Jesus ordena a seus discípulos a ir à Galileia para estar com eles. Segundo, Jesus vai até eles declarando sua autoridade e soberania. Terceiro, Jesus comissiona os discípulos para uma tarefa de fazer discípulos. Quarto, finalmente promete estar com os discípulos até o fim, até a consumação dos séculos. Fazer discípulos é o foco da grande missão. Você e eu temos esta missão de fazer discípulos, evangelizar, salvar almas e fazer com que estas pessoas salvas tornem-se também discípulos, duplicando o número dos discípulos de Jesus. É importante destacar que na grande comissão o imperativo é
Façam discípulos. Jesus claramente conduz os discípulos na direção de um propósito, a quadruplicação dos discípulos. Essa é, de fato, uma das mais importantes passagens missionárias da Bíblia. Ela termina com a promessa da presença contínua, permanente de Jesus na vida dos seus seguidores, porque o Espírito Santo estaria com você e comigo, com todos os discípulos de Jesus, o tempo todo, por todos os séculos, até a volta de Jesus. A grande comissão não foi destinada apenas aos primeiros discípulos lá no primeiro século. Eles não podiam ir a todas as nações sozinhos para cumprir esta missão de fazer discípulos. Portanto, a comissão é universal em seu escopo. Todo verdadeiro seguidor de Cristo, e você é um seguidor verdadeiro de Cristo, deve estar engajado em fazer discípulos. Além disso, a passagem a ser transmitida, o Evangelho eterno de Jesus, destina-se ao mundo inteiro, todas as nações da terra, sem limitações geográficas, sociais ou étnicas. A missão é fazer discípulos. Essa incumbência do Mestre afeta a forma como você vive e como você ministra, como você se relaciona com as pessoas. Quando você olha para as pessoas, você já tem o sonho de salvar, convertê-las, levá-las a Jesus e fazer destas pessoas também discípulos de Jesus, multiplicando os discípulos. Discípulos são aqueles que aprendem aos pés do Mestre Jesus Cristo todos os dias. Todos nós deveremos nos ajoelhar aos pés de Jesus, aprendendo dele, recebendo as ordens dele. Ele é o nosso mestre e ele nos capacita pela habitação do Espírito Santo em nós para cumprir esta missão. O foco da missão é fazer discípulos, ir a todas as nações, ensinando, pregando e batizando. Aleluia! Na parte de terça-feira, o Evangelho Eterno, a mensagem da missão. Deus nos deu uma missão e Ele nos deu também a mensagem que devemos pregar. Qual a mensagem que Deus nos deu como povo peculiar de Deus agora no tempo do fim? Para este tempo do fim, Deus tem um povo remanescente, uma igreja remanescente, e Ele nos deu uma mensagem a ser pregada. Apocalipse capítulo 14, abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 14, vamos ver então os versos 6 e 7. Leia comigo. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Uma missão mundial, universal, porque envolve todas as nações, tribos, línguas e povos na terra. Por isso, o anjo foi visto voando pelo meio do céu, porque é um evangelho mundial, evangelho eterno e universal. Por que evangelho eterno? Porque este evangelho não teve início com o nascimento de Jesus, da Virgem Maria. Este evangelho não começou quando Jesus veio à terra. Este evangelho é eterno porque já existia na mente do Pai antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Antes da fundação do mundo. Antes de criar Adão e Eva, já existia o evangelho na mente de Deus. O plano de Deus de salvar a humanidade, porque Deus conhecia o fim desde o princípio. Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar e Deus faria do planeta Terra, da família humana, um lar para o Filho de Deus que aqui nasceria para revelar o Pai e para salvar os pecadores. Jesus Cristo veio com a missão de revelar o Pai e de salvar os pecadores. Queridos, aqui diz que o Evangelho é eterno e ele foi destinado para ser pregado a todas as nações, tribos, línguas e povos. E o verso 7, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, o mar e as fontes das águas. Já na primeira mensagem angélica, Deus nos convida para pregar uma mensagem de juízo e de adoração ao Criador. Queridos,
Numa semana literal de 7 dias, o planeta Terra foi criado. E no 7º dia, Deus abençoou, descansou e santificou. O sábado é o memorial da criação. Esta mensagem precisa ser pregada ao mundo inteiro. A mensagem do Evangelho eterno, a mensagem de que Deus é o Criador dos céus e da terra e a mensagem de que o sábado é o sinal da criação de Deus. Ele aponta para Deus como o Criador dos céus e da terra. Apocalipse 14, 6 e 7 é o único texto nas Escrituras em que as palavras eterno, Evangelho eterno estão ligadas. O Evangelho é a boa nova da graça oferecida a todos por meio de Jesus, que veio ao mundo para mostrar graça e verdade. Jesus viveu sem pecado e morreu na cruz como um sacrifício substitutivo para suportar a penalidade por nossos pecados. Jesus ressuscitou, retornou ao céu, foi exaltado pelo Pai e hoje intercede por nós no santuário celestial e dirige o processo do juízo celestial. Em breve cumprirá sua maior promessa, retornar em majestade e glória. E finalmente, após o milênio, após os 1000 anos no céu, estabelecer o reino de Deus na terra. Todas estas são realidades essenciais do Evangelho eterno. Tudo isso faz parte do Evangelho eterno, da mensagem que Deus nos deu para pregar. É notável que essa mensagem é eterna. Há apenas um Evangelho que nos pode salvar. Ele permanecerá o mesmo até que a missão de Deus seja plenamente cumprida. Nunca haverá outro Evangelho. O Evangelho eterno é imutável e aqueles que creem nele e o vivem em obediência serão recompensados com a vida eterna. A mesma comissão dada aos discípulos, primeiros discípulos, também nos é dada hoje. Devemos continuar a tarefa de fazer discípulos para Cristo em todos os lugares. Mas que tipo de discípulos? Pessoas boas, devotas e amorosas? Essas características são essenciais, mas não são suficientes. Devemos fazer discípulos focados em todos os elementos bíblicos do discipulado, com um propósito principal: estar preparado e também preparar outros para a volta de Jesus. Lembre-se, os salvos salvam. Nós somos salvos para salvar almas. Deus não nos salva sem um propósito. Ele nos salva para também salvarmos almas. A proclamação do juízo é uma anunciação de que a segunda vinda de Jesus está próxima. Breve, Jesus voltará. E essa proclamação é chamada de Evangelho eterno, porque existe um juízo celestial que entrou em processo desde 1844, conforme diz Apocalipse 4, 5, 6 e 7, ali mostra o juízo celestial em 7 fases. As 7 fases do juízo celestial estão reveladas na profecia dos 7 selos. Este juízo que começou em 1844 é o juízo celestial que começou pelos mortos e vai passar para os vivos quando for aprovado a lei dominical, o decreto dominical. Este é o Evangelho eterno, que mostra Jesus como Salvador, que mostra Jesus Cristo como Criador dos céus e da terra, que mostra o sábado como memorial da criação e que mostra um juízo sendo operado no céu em 7 fases. Queridos, desse modo é mostrado que a pregação da segunda vinda de Jesus ou a anunciação da sua breve volta é parte essencial da mensagem evangélica. O Evangelho eterno foi-nos dado para ser proclamado a todas as nações, tribos e línguas. Deus constitui você, meu querido irmão, como um discípulo de Jesus Cristo e pregador das mensagens angélicas de Apocalipse 14. Esta é a mensagem da missão dada por Deus. E o Espírito Santo nos capacita para cumprir com esta missão. Aleluia! Na parte de quarta-feira, o povo de Deus, o canal da missão. Deus tinha que escolher um povo para cumprir com a missão. Escolheu primeiramente Abraão, transformou em Abraão,
o pai de uma multidão, dali veio o povo de Israel. Deus escolheu o povo de Israel para ser o canal da missão, para evangelizarem o mundo. Eles falharam neste propósito, porque eles se tornaram exclusivistas. Eles passaram a considerar o mundo todo como perdido e somente eles salvos. Então Deus, o Pai, através de Jesus Cristo, ele plantou na terra a igreja cristã, o cristianismo. E agora não somente o povo judeu, mas agora todos os que aceitam a Jesus como Salvador pessoal, eles se tornam agentes de Deus na terra, povo remanescente de Deus. Então, meu querido irmão, o Israel espiritual é a igreja plantada por Jesus Cristo no Novo Testamento, que substituiu o povo de Israel, a nação de Israel, que não cumpriu com o propósito de Deus, mas rejeitou o Messias. Deus sempre tem tido aqueles que representam fielmente o seu caráter e, em obediência, seguem os seus propósitos. O povo de Deus é formado por aqueles que foram chamados e que aceitaram seu convite para ser participantes da sua graça. Todos eles foram e continuam sendo instrumentos de Deus para o cumprimento da missão. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, nós vamos ver que Deus começou chamando Abrão. Gênesis 12, vamos ver então o verso 1 até o verso 3. Aqui diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Foi o chamado de Deus para Abrão. Deus estava aqui começando a formar a descendência dos santos. A descendência dos santos que veio da linhagem de Abraão. E far-te-ei, diz aqui o verso 2, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O propósito de Deus era que Abraão e a sua descendência se tornassem uma bênção. Jesus Cristo veio da descendência de Abraão. E o verso 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim como Abrão, que se tornou Abraão, ele foi feito uma bênção. Eu farei de você uma bênção no mundo. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus quer cumprir com este propósito na sua vida também. Você precisa ser uma bênção na vida das pessoas que vivem ao seu redor. Você precisa ser uma bênção na família, na sociedade, aonde você for. Lembre-se que Deus tem um plano de fazer de você, como fez de Abraão, uma bênção. Peça na sua oração: abençoa-me, Pai Celestial. Abençoa-me para que eu seja uma bênção. Dá-me para que eu possa dar. Ajuda-me para que eu possa ajudar e ser um distribuidor das tuas bênçãos. Este chamado de Deus, que iniciou ali com Abraão, depois se tornou um chamado para toda a nação de Israel. Toda a nação de Israel representava Deus na terra. E hoje a igreja cristã representa Deus na terra. A igreja remanescente hoje representa Deus na terra. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 7, verso 6. Deuteronômio capítulo 7 e o verso 6. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. Deus escolheu o povo de Israel, descendência de Abraão. Deus escolhe você também, comprados pelo sangue de Jesus Cristo. E qual é o plano de Deus? Povo santo és ao Senhor teu Deus. Será que Deus mudou de ideia? Será que Deus hoje não quer mais que você seja povo santo? Pessoa santa? A santidade de Jesus lhe é dada através do Espírito Santo. Portanto, nós temos que ser povo santo ao Senhor nosso Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio. Povo próprio, propriedade de Deus. De todos os povos da terra, de todos os povos que sobre a terra há. Meu querido irmão, Jesus Cristo não mudou o plano, somente estendeu o seu plano, uma vez que Israel como nação não cumpriu com o plano de Deus.
Deus agora, através da sua igreja, a igreja de Jesus na terra, e agora, nesta última geração, a igreja remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, Apocalipse capítulo 14, verso 12. Você, igreja remanescente, você foi constituído povo de Deus, povo santo de Deus, com uma missão. A aliança de Deus com Abraão e seus descendentes tinha um propósito específico. Eles foram criados, chamados e comissionados para serem agentes da missão divina, canal de bênçãos para as nações. No entanto, foram escolhidos dentro de um relacionamento de aliança com Deus, com base em uma condicionalidade implícita de fé e obediência. Esse processo, o de atrair as nações vizinhas para Israel, era a estratégia missionária de Deus no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, a missão de Deus continua. O Salvador ressuscitou, lançou então uma estratégia missionária renovada, na qual os discípulos que compõem a igreja saem em missão pelo mundo, em vez de, como no antigo Israel, o mundo vir até eles. Agora, com a igreja de Cristo, é a igreja que vai ao mundo levando a mensagem do Evangelho. A missão não se originou com a igreja, mas a igreja existe porque Deus ainda tem uma missão a ser cumprida e a está usando para fazer isso. Porém, resta uma pergunta. Qual é a missão da igreja? Igreja não são prédios. A igreja é você, é o membro. Você constitui a igreja. Qual é a missão? É a mesma daquele que chamou a igreja à existência. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19, verso 10. Essa é a missão. O Filho veio buscar e salvar o perdido. Qual é a missão sua e minha? Buscar os perdidos. Resgatá-los para Jesus. Embora nenhum de nós possa salvar alguém, podemos e devemos indicar às pessoas um único caminho. Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos mostrar para as pessoas o único caminho que pode salvar, e ele é Jesus Cristo. A missão da igreja, a missão hoje sua e minha, é salvar os pecadores que estão a perecer. É divulgar o amor de Deus aos homens, conquistando-os para Jesus pela eficácia do seu amor. A missão é para a igreja o que o ar é para a vida. Sem ar, morreremos. Sem a missão, a igreja também morre. Você, meu querido irmão, não tem que só ler a Bíblia e orar. Você tem que testemunhar, pregar, entrar nas casas, levar Jesus Cristo para dentro dos lares. Dedique pelo menos um dia na semana para sair de casa e dar estudos bíblicos, testemunhar. Faça parte de um pequeno grupo, de um projeto missionário. Seja um missionário. A mensagem do Evangelho eterno, preparando um povo para a segunda vinda de Jesus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, o mundo, a arena da missão. Qual é o nosso alvo? Alcançar o mundo inteiro. 8 bilhões de habitantes neste planeta. Esta é a arena da missão. Multidão que ninguém podia contar. É isso que Apocalipse capítulo 7, verso 9 mostra. Abra sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 7, verso 9, mostra que a missão de Jesus saiu vitoriosa. A missão de Jesus Cristo, dada para os discípulos, dada para você, é uma missão de vitória, de sucesso. Porque Deus mostrou, através desta visão dada a João, aqui em Apocalipse 7, verso 9, diz que os salvos ninguém podia contar, porque é uma multidão muito grande. Leia comigo, Apocalipse 7, 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos, vitoriosos. Foram vitoriosos sobre o pecado. Eles venceram o pecado, eles venceram a Satanás.
pelo testemunho e pelo sangue do Cordeiro. É assim que diz aqui em Apocalipse capítulo 12. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 12, vamos ver então o verso 10. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus. Isso se cumpriu com a encarnação de Jesus e com a morte de Jesus na cruz. Se cumpriu o plano de Deus, chegou a salvação, porque diz aqui: porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Falando da morte de Jesus na cruz, quando Satanás deixou de ser o representante da família humana lá no céu, e então Jesus Cristo foi feito nosso representante. Satanás, primeiramente, foi expulso do céu como anjo querubim, mas depois, quando Jesus morreu na cruz, ele foi expulso do céu como representante da família humana, porque Jesus hoje é o nosso representante, aleluia! E agora diz o verso 11, e eles, os discípulos de Jesus, você e eu, venceram quem? A Satanás, eles o venceram. Aqui está falando que a igreja de Jesus, os resgatados pelo sangue de Jesus, são vitoriosos sobre o pecado, sobre Satanás. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que nos dá vitória sobre o pecado, sobre Satanás. E pela palavra do seu testemunho, nós pregamos, nós testificamos, nós fazemos discípulos. E pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Se preciso for, morreremos por Jesus. Viveremos por Jesus e morreremos por Jesus. Meu querido irmão, esta é a missão de Deus e o campo é o mundo inteiro. É uma missão global. Estudamos 2 textos missionários cruciais que enfatizam a importância de se fazer discípulos na grande comissão e a mensagem do Evangelho eterno. O Evangelho deve unir todos os salvos numa grande irmandade. Temos apenas um modelo a imitar. Jesus Cristo é o modelo que nós imitamos. A paixão de Jesus pelas almas é a mesma paixão que o Espírito Santo implanta em você. Paixão pelas almas. Se aceitarmos a verdade como ela é em Jesus, preconceitos nacionais serão quebrados e o Espírito da verdade unirá nossos corações. Quando Jesus disse: serão minhas testemunhas, Atos capítulo 1, verso 8, recebereis o poder do Espírito Santo e me sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Ele quis destacar nesta ordem de Atos 1:8 3 áreas geográficas. Primeira, serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém. Naquela época, seus discípulos estavam próximos a Jerusalém. Jesus quis dizer: comece a compartilhar sua experiência com Deus com as pessoas que estão perto de vocês. A missão começa com a família, com os vizinhos, com os amigos. Esse é o lugar principal da missão. Em segundo lugar, Jesus disse: como em toda a Judéia e Samaria. Percebam, nossa missão também envolve os que estão, de certa forma, próximos de nós, ao mesmo tempo, aqueles que estão distantes de nós. A terceira área, além disso, Cristo disse: e até os confins da terra. Queridos, a missão de Deus nos chama a alcançar indivíduos de todos os lugares, nações, grupos de pessoas, línguas e etnias. Esse é o nosso último lugar da missão. Ir a todo mundo. Ore todos os dias desta semana pela comunidade onde você mora. Deus o colocou ali por uma razão específica. Brilhar por Jesus. Testificar de Jesus. Pesquise a demografia da sua área. Que tipo de pessoas vivem ali? Origem, etnia e religião, idosos, jovens, pobres, ricos, idiomas falados. Peça que Deus lhe mostre como ser um canal de amor e de salvação para todas estas pessoas. Meu querido irmão, minha querida irmã, vocês são a luz do mundo, disse Jesus. Indica o fato de que nós que confiamos em Jesus Cristo, nós deveremos brilhar por Jesus aonde formos, como os raios do sol penetram até os mais afastados recantos do globo. Assim Deus determina que a luz do Evangelho se estenda a todos sobre a terra.
Se a Igreja de Cristo estivesse cumprindo a vontade de nosso Senhor, a luz se espalharia sobre todos que vivem nas trevas e na região das sombras da morte. Em vez de se ajuntarem em grupinhos, em colônias, em vilas de adventistas, querendo morar todos num só lugar, é como que o sal dentro do saleiro. Esta não é a missão. A missão do sal não é ficar dentro do saleiro. A missão do sal é se espalhar com a massa, com as multidões. Portanto, Deus sacode o saleiro, como fez em Battle Creek. Lá em Michigan, em Battle Creek, Deus sacudiu o saleiro e fez com que aquele saleiro de cristãos adventistas em Battle Creek fosse espalhado. Cristo quer espalhar o sal para que ele se misture com a massa, com as multidões, em vez de se ajuntarem e de se eximirem das responsabilidades de levar a cruz. O plano de Deus não é você ser papa sermões. Papa sermões. Ir para a igreja no sábado, ouvir um bom sermão, assistir uma boa música, ver um bom coral cantando. Esse não é o plano de Deus. Deus quer que você saia do saleiro e evangelize, que você saia e se torne uma testemunha fiel de nosso Senhor Jesus Cristo. Os membros da igreja se espalham por todas as terras, irradiando a luz de Cristo. Quando você, aposentado, escolher um lugar para morar, você, aposentado, não escolha um lugar onde está cheio de adventistas, porque você estaria vivendo dentro do saleiro. Procure um lugar onde não existe a presença de cristãos adventistas e vá morar num lugar assim. Queridos, nós deveremos ter em mente a missão em todo o tempo da nossa vida, mesmo na aposentadoria. Não vamos perder a missão de Deus, a visão missionária de Deus. Espalharmos-nos por toda a terra, irradiando a luz de Jesus, trabalhando como Jesus pela salvação das pessoas. E este evangelho do reino será velozmente levado ao mundo inteiro. De todos os países está a soar o chamado macedônico: passe e ajuda-nos. Deus está abrindo campos diante de você. Seres celestiais têm cooperado com homens e mulheres. A providência divina vai adiante de nós, abrindo o caminho. O Espírito Santo vai sendo derramado sobre você quando você se propõe a ser um missionário, um agente de salvação. Se você só quer ter comunhão com Deus, se você só quer estudar a Bíblia e guardar para você mesmo todas estas bênçãos do Evangelho, e você deseja receber o Espírito Santo simplesmente para se sentir feliz e se sentir santificado em Jesus Cristo, Deus não vai cumprir com este desejo do seu coração. Porque o propósito de conhecer a palavra de Deus, o propósito de ser salvo por Jesus Cristo, o propósito de ser batizado pelo Espírito Santo, é fazer de você uma testemunha, um agente missionário de Deus, uma luz a brilhar, um sal que se mistura com a massa, com as multidões, levando Jesus Cristo, levando a mensagem do Evangelho eterno, a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14. Que Deus cumpra esta missão na sua vida, meu querido irmão, e que Deus o capacite pela habitação do Espírito Santo. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos pela Bíblia, nós te louvamos por Jesus Cristo, nosso Salvador, nós te louvamos pelo Espírito Santo que em nós habita, mas nós te louvamos também porque o Senhor nos deu um propósito de vida na terra, uma missão missionária, para sermos agentes salvadores, uma luz que ilumina, salvos que salvam almas, que fazem discípulos. Batiza-nos com o Espírito Santo e faze-nos testemunhas de Jesus Cristo, onde estamos, na nossa família, na nossa vizinhança e em qualquer lugar onde o Senhor quiser. Onde o Senhor quiser, nós iremos. Eis-nos aqui, envia-nos a nós. Este é o nosso pedido, esta é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém e amém. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.